Deus, olá meus amigos, que a paz esteja com todos. Graças a Deus nós estamos aqui de volta para compartilharmos da palavra santa, da palavra viva, da palavra poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer você que tem assistido as minhas mensagens, que tem ouvido, Ultimamente eu tenho gravado elas em áudio, Mas você que tem compartilhado no WhatsApp, no Facebook, você do YouTube, Você que é meu inscrito, que Deus abençoe, tá bom? Se você ainda não é, se inscreva, deixa o seu like para que o YouTube ele entenda que esse conteúdo é bom e venha indicar para mais pessoas, Eu tenho esse propósito no meu coração que eu quero cumprir o que está escrito em Marcos 16:15, que Jesus falou que o evangelho seria pregado, E esses dias eu estava na igreja fazendo um culto e o Espírito Santo me levou a falar algo que, por mais que o pregador ele viaje, o mundo inteiro, aliás, por mais que o pregador ele viaje pregando o evangelho, melhor dizendo, fisicamente ele não vai conseguir alcançar o mundo inteiro. Então, a palavra de Deus é perfeita, Jesus falou que antes do fim o evangelho seria pregado até a última pessoa. E uma das maneiras mais práticas de se fazer isso é através da internet, Em tempo real pode alcançar o máximo de pessoas possível e é esse o meu objetivo, Tem lugares que a igreja física não pode entrar, tem países que é proibido a Bíblia, é verdade. Então, não tem outra maneira do evangelho entrar senão, através da internet, tá bom? Então, eu conto com teu like, tá? Conto com teu joinha, conto com a tua inscrição, tá? Vamos dar prosseguimento ao trabalho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Vamos dar prosseguimento, tá bom? E hoje eu quero falar sobre o caminho para o céu, Se eu for perguntar vou fazer uma pergunta para você, você quer ir para o céu, É uma pergunta óbvia, Todo mundo quer ir para o céu, Ninguém. Você pode perguntar para o pior bandido, para a pessoa que é cruel, para a pessoa que é má, Você pode perguntar para ela se quando ela morrer, para onde ela quer ir. Obviamente, a maioria vai falar o céu. Hoje em dia a gente vê muito isso, Às vezes o camarada, ele fez maldade enquanto era vivo, foi uma pessoa ruim enquanto era vivo. Aí a pessoa morre, a gente vê foto de anjinho na internet, A gente vê eles colocando a pessoa com uma asinha de anjo, falando para a pessoa descanse em paz, falando para a pessoa Deus põe em bom lugar. Tem gente que pensa desse jeito, Que a pessoa ela pode ter feito maldades enquanto era viva, que Deus vai abrir uma exceção para ela, quando ela morrer ela vai para o céu. Tolo, é quem pensa desse jeito, A pessoa que pensa desse jeito ainda não conhece a Deus, Ministro, mas a pessoa não pode se arrepender nas últimas horas? Claro que pode.
E pode ter certeza que se ela se arrepender, obviamente a salvação é dela. Lembra-te do ladrão da cruz, né? Que a Bíblia diz que o ladrão falou para Jesus, né? Lembra-te de mim quando entrares, né, no teu reino, né? Então, claro que pode. Inclusive, eu até estou preparando uma mensagem sobre isso. Na verdade, não estou preparando, já está pronta, né? É a próxima mensagem depois dessa. Assim o Espírito Santo me permitir, que eu vou falar sobre os filhos do reino, né? É claro que uma pessoa, se ela se arrependendo dos seus pecados e dando tempo, né, dela se arrepender, é claro que a salvação, é claro que ela vai alcançar a salvação. Mas, meu amigo e minha amiga, e quando não dá tempo? É. E quando a pessoa ela sofre um infarto fulminante e muitas das vezes não dá tempo nem da pessoa falar ai, porque acontece, né? Então, a oportunidade de salvação é enquanto nós estamos aqui vivos, né? É enquanto nós estamos aqui nessa terra respirando com saúde, nós temos a oportunidade de manter a nossa salvação, se você já é salvo. Se você ainda não é, ainda não conhece a Jesus, ainda dá tempo de você se arrepender dos seus pecados e também fazer parte dos salvos. Mas não é qualquer pessoa que vai para o céu. Não que Deus ele vá fazer acepção de pessoas, jamais, de jeito nenhum. Inclusive, até a Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos sejam salvos, né? Que o desejo de Deus é que todos alcance a salvação. Só que, entenda bem, não depende só de Deus, né? Não depende só Deus desejar isso. Eu e você também temos que desejar, né? Por mais que a vontade de Deus é que todos sejam salvos, que todos venham alcançar o reino de Deus, mas a maioria não vai alcançar. A própria Bíblia fala isso. Que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Mas por quê? É porque Deus vai fazer acepção de pessoas? Quem ele vai salvar, quem ele não vai? Não, de jeito nenhum. Todos têm direito à salvação. A Bíblia diz que Deus, ele amou o mundo de tal maneira, né? A Bíblia não diz que Deus, ele amou algumas pessoas, né? Que ele amou só os cristãos. Não, a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Quando a Bíblia fala o mundo, está querendo dizer as pessoas. Só que não adianta só Deus amar o mundo. Não adianta só Deus desejar que todos sejam salvos. Não adianta só Deus. Não podemos esperar só de Deus. Nós temos que fazer também a nossa parte. A pessoa também ela tem que desejar o céu. A pessoa também ela tem que desejar a vontade de quem? De Deus. Nós temos o livre-arbítrio, temos a livre escolha. Embora a Bíblia diz que Deus ele fez o inferno para o diabo e os seus anjos, mas por que as pessoas, a maioria, infelizmente, vão para lá? Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Por quê? Porque não querem Deus. Porque não querem fazer a vontade de Deus. Porque não querem abandonar o seu pecado. Porque não querem abandonar as práticas erradas. Infelizmente, a maioria das pessoas são assim. Elas querem o céu, mas não querem
fazer nada para que entrem lá. Não que a gente mereça ser salvo, claro que não. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, mas eu tenho falado muito isso. Viver da graça não quer dizer viver de graça. Não quer dizer que a pessoa não tenha que fazer nada, né? Que Deus ele vai dar o céu para a pessoa, ela vai entrar no céu sem precisar fazer nada, sem precisar renunciar à sua própria vontade. Negativo. Jesus disse que quem quiser vir após ele tem que tomar a sua cruz e negar a si mesmo. E infelizmente, meu amigo e minha amiga, são poucos os que querem fazer isso. Infelizmente, até cristãos, pessoas que estão dentro de uma igreja, que se dizem ser servos de Deus, mas na verdade não são servos de Deus coisa nenhuma. São servos da sua própria vontade, são servos da sua própria carne, não querem abandonar o pecado de estimação, não querem abandonar a prática errada. Absurdamente, tem muita pessoa que está dentro de uma igreja, mas ainda bebe uma cervejinha, ainda fuma um cigarrinho, ainda mentem, ainda faz fofoca, ainda falam mal dos outros, ainda adulteram, vivem amaziados, não são casados. Agora, como que uma pessoa dessa vai entrar no céu? Como que uma pessoa dessa pode entrar no reino de Deus? De jeito nenhum. Porque o céu, ele não é bagunçado, o reino de Deus, ele não é desorganizado. Eu costumo falar que Deus, ele não vai abrir exceções para o pecado, né? Eu costumo falar que naquele dia não vai ter fila preferencial. Por exemplo, o irmão Amilcar, aquele que está falando com você agora. Eu sou portador de deficiência visual, né? No céu não vai ter uma fila preferencial. Ah, porque ele é deficiente visual, deixa ele passar na frente, né? No céu não vai ter fila para idoso, não, porque fulano é idoso, deixa ele passar na frente, né? Não, porque fulana é gestante, deixa ela passar na frente. Não, no céu não vai ter nada disso. Se a pessoa quiser alcançar a salvação eterna, há uma só porta. E que porta é essa? Jesus Cristo de Nazaré. Se a pessoa quiser entrar no reino de Deus, há uma só coisa a se fazer. Qual? A vontade de Deus. Olha o que a Bíblia diz lá em Mateus. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, 21. Diz assim: Porque nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Pode ver que não é o Amilcar que está falando, mas é Bíblia, é palavra, né? Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, vai entrar no céu. Por quê? Porque não querem se tornar servos de Jesus. Chamam Jesus de Senhor, mas não são seus servos. Chamam Jesus de meu Senhor, mas são servos da sua própria vontade, são servos do seu próprio eu, né? Querem estar paquerando Jesus, não assumem um compromisso com ele, um casamento, porque a Bíblia diz que nós somos o que de Jesus? A igreja é o que de Jesus? A igreja é a noiva, né? Se a igreja é a noiva, significa o quê? Que um dia terá um casamento. Aleluia! Que um dia terá o casamento. E que casamento é esse? Será o grande dia que a igreja estará junto com Jesus quando o arrebatamento acontecer. A Bíblia diz que nós vamos cear com ele novamente. Jesus falou isso para os discípulos, né?
Eu tenho desejado estar convosco até que um dia vocês estejam comigo no meu reino. Ou seja, nós estaremos nas bodas do Cordeiro. É o casamento que a noiva espera, que é a noiva de Cristo, que estará junto com seu esposo em seu reino. Só que para isso acontecer, meu amigo e minha amiga, a noiva precisa estar preparada. A noiva precisa estar se preparando para receber o noivo, o esposo, que é Jesus. A noiva quem que é? A igreja, eu e você. Agora, que tipo de noiva a gente tem sido? Será que a gente tem se preparado? Será que a gente está fazendo a vontade dele? Muitos não. Muitos ainda estão seguindo os seus próprios prazeres, a sua própria vontade, querendo seguir a Jesus, mas não do jeito que Jesus quer, do jeito que ela acha que tem que ser. E sabemos que não é assim. Jesus disse que a porta ela é estreita e largo e espaçoso é o caminho para a perdição. E infelizmente muitos estão preferindo esse caminho. Ou seja, resumindo tudo, nem todos os que dizem Senhor entrará no céu. Por que não vão entrar? Porque Deus tem os seus preferidos? Não, porque as pessoas estão chamando Deus de Senhor, mas não estão fazendo sua vontade. Por causa disso que muitos não vão entrar no céu. Mas quem que vai entrar no céu? É aqueles que fazem a vontade de Deus. É aqueles que dizem não para si próprio. É aqueles que carregam todos os dias a sua cruz. O que é cruz? É sofrimento? É enfermidade, doença? Não, cruz é a missão. É o preço que a gente paga por seguir a Jesus. E negar a nós mesmos, ou seja, dizer não para a nossa vontade. E infelizmente são poucos os que fazem isso. São poucos os que têm abandonado os seus prazeres. Por isso que não vão entrar no céu. Para a gente concluir a mensagem, ainda lá em Mateus, agora lá no capítulo 11, versículo 12, diz assim, ó: porque desde a época de João Batista se faz violência para entrar no reino dos céus. E aqueles que usam de força, ou seja, de violência, se apoderarão dele. O que é usar de violência? É bater nos outros? É agredir pessoas? Não, não é isso que Jesus quis dizer. O que Jesus quis dizer, violência, algumas Bíblias está a força, é a mesma coisa. O que Jesus quis dizer é que o reino de Deus, a gente não toma ele sem esforço, sem a gente se esforçar, sem a gente deixar nossa vontade de lado. E muitas das vezes deixar de fazer a nossa vontade vai exigir de nós o quê? Esforço. E hoje é o que muitos não querem. Por exemplo, tem pessoas hoje em dia que quando se trata de fazer a vontade de Deus, para ela é um peso. Eu estava até comentando com a minha esposa hoje cedo, que às vezes tem pessoas que para fazer coisas simples para Deus, ela não faz. Tem pessoas hoje que quando você fala de oração para ela, parece um tapa na cara que você está dando nela. Parece um palavrão que você está falando. Ou seja, as pessoas hoje têm dificuldade de fazer a vontade de Deus. Agora, como que ela quer alcançar o reino dele? Se elas não querem se esforçar. Eu falava ontem no culto que tem muitas pessoas que querem ser tratadas igual Abel, mas estão agindo como Caim. Tem tratado as coisas de Deus de qualquer maneira. Não tem se esforçado. Agora, como que uma pessoa dessa quer alcançar o céu? Não vai. De jeito nenhum, meu amigo e minha amiga. O céu não é bagunçado. A porta ainda continua sendo estreita. Não enlargueceu, não entrou em reforma. Tá certo? Então medite nessa palavra. Você quer entrar no céu? Responda para você mesmo. Você quer entrar no céu? Porque só querer não adianta. O cachaceiro também quer. O drogado também quer. A prostituta também quer.
O homossexual também quer. Mas o que eles estão fazendo para isso? O mentiroso também quer entrar no céu. O bandido também quer entrar no céu. O fofoqueiro, o linguarudo também quer entrar no céu. Mas ele tem abandonado o seu pecado? É? Ele tem abandonado o seu erro? Então não adianta só querer entrar. Querer não é poder. É preciso se esforçar. É preciso você fazer a vontade de Deus. O céu não é para religiosos, o céu é para servos de Deus. Quem vai entrar no céu não é placa de igreja. Quem vai entrar no céu é a noiva de Cristo. É um povo que deixou a sua própria vontade para fazer a vontade do seu Senhor, que é Jesus. Tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti. Levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim me permitir.